Estamos de novo juntos dentro do nosso projeto, do nosso canal Café Edificante, dá licença. Onde, como lançamento do canal, nós estamos divulgando o livro Brasil, Coração do Mundo. A situação atual que o Brasil precisa dessa explicação espiritual para que nós possamos ter aquela fé vivificante e duradoura, né, sobre o nosso Brasil. Porque o Brasil tem um controle espiritual. Então nós começamos apresentando o livro no primeiro canal, depois nós fomos, no segundo vídeo nós temos o prefácio, onde o Emmanuel explica por que Humberto de Campos, um grande escritor, na época que ele estava encarnado no Brasil, por que ele era super importante para fazer esse documento espiritual do Brasil. Depois teve o capítulo do esclarecimento, onde o próprio Humberto de Campos esclarece todo o seu projeto. Em seguida nós fomos para o capítulo 1, onde o Humberto de Campos descreve e prova com data histórica porque o Brasil é o coração do mundo. Depois, no capítulo 2, a pátria do Evangelho, também ele descreve toda o que é a pátria do Evangelho, as guerras santas e púnicas daquela região, tendo destruído toda a região, e a parte espiritual, em forma de árvore, veio para o Brasil. Depois nós explicamos os degradados, né? Porque o Brasil é formado com 3 raças, onde a primitiva que estava aqui, dos humildes de coração, os que foram expulsos de Portugal e da Europa como todo, tá entendendo? Os que foram injustiçados. E o terceiro, a África, que veio também compor, porque muitos espíritos da Europa, endividados, pediram para ser reencarnados na África e vieram para o Brasil a construir o Brasil. Então o Brasil é construído dos africanos, dos índios e dos degradados pela justiça da Europa, especialmente de Portugal. E agora nós vamos trabalhar no 4º capítulo, os missionários. Então diz o seguinte, começa assim: Dom Manuel I recebeu sem grande surpresa as notícias do descobrimento das terras novas. Seu espírito se achava voltado para os tesouros inesgotáveis das Índias, que faziam de Lisboa, daquele tempo, uma das mais poderosas cidades marítimas da Europa. Lembra que Lisboa foi poderosa, mas ela vai perder esse poder cedo, né? Contudo, o êxito do Capitão Moore, foi Cabral, né? Provocou um largo movimento de curiosidade no círculo dos navegadores portugueses. Então os navegadores portugueses ficaram com ciúme, etc. E ele veio, ele trouxe prova de tudo aquilo, então foi um alvoroço muito grande. Quase todo mundo queria conhecer essa terra. Quase todas as expedições que se dirigiam ao régulo da Ásia tocavam nos portos vastos de Veracruz, cujo Nordeste já centralizava as atenções dos comerciantes franceses, que ali se abasteciam de vastas provisões de pau-brasil. Então, vale bem o que aconteceu, né? E o rei de Portugal nem estava dando tanta importância, mas a espiritualidade estava em cima. Geralmente, as caravelas lusitanas que demandavam Calicut. O que era Calicut? Era um porto que os mercadores árabes frequentavam desde o século VII, que foi descoberto por Vasco da Gama, esse porto em 1498. Né? Mas os árabes já, desde o século VII, já era um porto comercial. Então, geralmente, as caravelas lusitanas que demandavam Calicut traziam consigo um grande número de exilados e de aventureiros. Muitos deles foram abandonados no extenso litoral do país, inexplorado e desconhecido. Olha o que eu falei, né? Muitos deles, né? Ao influxo da inspiração do mundo invisível. Então, o mundo espiritual estava influenciando todos esses amigos, né? Esses humanos, para vir descobrir e explorar o Brasil. Essas criaturas vinham como batedores humildes,
à frente dos trabalhadores que mais tarde chegariam às terras novas. A situação oficial perdurava com a indiferença do monarca, distraído pelas suas conquistas no Oriente, mas entre as autoridades administrativas do reino, comentava-se a questão da nova colônia abandonada aos exploradores franceses e espanhóis. Compelido pela opinião do seu tempo, Dom Manuel providencia as primeiras expedições oficiais a fim de que se colocasse nas suas praias extensas o sinal das armas portuguesas. Prepara-se a expedição de Gonçalo Coelho. Gonçalo Coelho, uma nota de rodapé, foi um cosmógrafo e navegador português, que, além de alguns cosmógrafos notáveis, levava consigo Américo Vespúcio. Quem foi Américo Vespúcio? Uma nota de rodapé do Espírito Medicão. Foi um navegador italiano. Famoso na história americana pelas suas cartas acerca do Novo Mundo. Então esse Américo, se eu não me engano, precisa pesquisar o nome dele que deu o nome da América do Norte, né? Mas precisa de pesquisa e data e confirmação. Mas nas quais, o Novo Mundo, nas quais infelizmente reside grande percentagem de literatura e de pretensiosa imaginação. Chegado ao litoral baiano, Gonçalo Coelho organiza a feitura de Santa Cruz, o primeiro núcleo de civilização ocidental nas plagas brasileiras. O nome do país é agora Terra de Santa Cruz, pela qual se faz conhecido nos documentos da metrópole. Depois de graves incidentes, nos quais Vespúcio se entrega a aventuras pelo interior da colônia, eu não sei não, eu tenho a impressão que ele correu atrás das ilhas, né? No interior da colônia, sedento de posições e de glória, o expedicionário português, pobre de possibilidade e com raros companheiros, lança a marca de Portugal ao longo de toda a costa brasileira. Uma das emoções mais grandes a seu espírito é o quadro maravilhoso da Baía de Guanabara. Julgando-se no estuário de um rio esplêndido, denomina Rio de Janeiro o local, em virtude de encontrar-se ali nos primeiros dias do primeiro mês do ano, que era janeiro. Olha o nome do Rio de Janeiro, né? No sítio encantado, instala uma nova feitoria, a da Carioca, da qual não ficaram largos vestígios, passando aí meses a fio a retemperar suas energias em contato com a paisagem magnífica que é ainda o Rio de Janeiro. Prossegue na sua tarefa de reconhecimento e volta depois à metrópole, sem conseguir interessar o monarca do que se referia à exploração da Terra Nova. Limitou-se o rei português, que ainda era Dom Manuel, né, a permitir o estabelecimento de feiras de pau-brasil na colônia longínqua, o que facultou aos elementos estrangeiros o mais largo desenvolvimento do comércio com os indígenas da região litorânea. Então o pau-brasil já começou a ser vendido, os indígenas portando e carregando os navios, né? Agora o pau-brasil é raro ainda, né? De Portugal somente aportavam no Brasil. De Portugal somente aportavam no Brasil, de vez em quando, alguns aventureiros e degradados, olha aí, continuam degradando as pessoas aqui, obedecendo a um apelo inexplicável do desconhecido. Está aqui. O prova que o desconhecido é o invisível, todos aqueles que teoricamente estavam contra a justiça, no Portugal, eles vinham para cá. Foi aproximadamente por essa época que Ismael, o anjo que controla, que é o nosso, vamos dizer, o guia do Brasil, reuniu em grandes assembleias os seus colaboradores mais devotados com o objetivo de instituir um programa para as suas atividades espirituais na terra de Santa Cruz. Lembra que o nosso projeto aqui é um projeto espiritual, né? A política vai e volta, mas ela se acaba. O projeto espiritual, ele é permanente. Irmãos, diz o nosso guia espiritual, Ismael. Exclamou ele no meio da multidão de companheiros abnegados. Plantamos aqui, sob o olhar misericórdia de Jesus, a sua bandeira de paz e de perdão. Todo um campo de trabalhos e se todo
todo um campo de trabalho se desdobra às nossas vistas. Precisamos de colaboradores devotados que não temam a luta e o sacrifício. Voltemos para os centros culturais de Coimbra e de Lisboa a regenerar as fontes de pensamento no elevado sentido de ampliarmos a nossa ação espiritual. Alguns de vós ficareis em Portugal, mantendo de pé os elementos protetores dos nossos trabalhos, e a maioria terá de envergar o San Benito. San Benito, eu fui ver aqui na internet, numa nota de rodapé, é um hábito em forma de saco, em baeta amarela e vermelha, que enfiava na cabeça, usada pelos penitentes que iam ser queimados nas fogueiras da Inquisição. Então, naquela época, a Inquisição estava em peso, hein? Em peso. A Igreja Católica cometendo os seus erros contra o Evangelho de Jesus. Então, envergar o San Benito, a maioria terá que envergar o San Benito humilde dos missionários penitentes para levar o amor de Deus aos sertões ímpios e carecidos de todo conforto. Então ele está dizendo que esses padres que ele estava convidando ia ser um sacrifício muito grande vindo para o Brasil, né, para trabalhar com esses índios e os escravos, etc. Temos de buscar, no seio da igreja, as roupagens exteriores da nossa ação regeneradora. Infelizmente, a dolorosa situação do mundo europeu, em virtude do fanatismo religioso, que era o pessoal trabalhando na Inquisição, tão cedo não terá modificado. Somente as grandes dores realizarão a fraternidade no seio da instituição que deverá representar o pensamento do Senhor na face da terra. A igreja que, desviada dos seus grandes princípios, pela a mais terrível de todas as fatalidades históricas, olha aí, puxão de orelha na igreja, né, dada pelo Humberto de Campos, espiritual. Foi obrigada a participar do organismo mundano e perecível dos Estados. Um sopro de reformas se anuncia impetuoso no âmbito das organizações religiosas da Europa. E em breves dias, Roma conhecerá momentos muito amargos, não obstante o sonho da arte de grandeza de Leão X. Leão X, que foi Leão X, que diz aqui, Giovanni Lee Lorenzo de Médici, foi o Papa de número 217, Papa Católico, que detém nesse instante uma coroa injustificável, enquanto que o reino de Jesus ainda não é deste mundo. Mas temos de aproveitar a possibilidade que o seu campo nos oferece para encetar essa obra de edificação na pátria do Cordeiro. Então, em poucas palavras, então Ismael estava planejando uma grande reencarnação de pessoas que poderão vir já reencarnado ajudar o Brasil, de todas as áreas, né? Inclusive do catolicismo, embora o catolicismo estava cometendo grande morticídio, né? Matando as pessoas na fogueira. Pregarei em Portugal a verdade e o desprendimento das riquezas terrestres e trabalharei sobre a minha direção nas florestas imensas de Santa Cruz, arrebatando as almas para o único pastor. O característico da vossa ação como missionário do Pai Celestial será um testemunho legítimo de renúncia a todos os bens materiais e uma consoladora pobreza. Então, aí ele vai citar várias pessoas importantes que vieram para cá. Quase todos os espíritos santificados ali presentes se ofereceram como voluntário da grande causa. Entre muitos, descobriremos José de Anchieta, o Bartolomeu dos Mártires, Manuel da Nóbrega. Olha, o Manuel da Nóbrega é o nosso Emmanuel, que deu aqui no livro, na introdução do livro. Diogo Giacomo e Leonardo Nunes, e muitos outros que também foram dos chamados para esse conclave no mundo espiritual. Lembrando que esses nomes que eu citei tem nota de rodapé aqui, tudo dizendo o que ele era, o dia que ele nasceu, o dia que ele morreu, tudo documentado, porque isso tudo está no arquivo de Portugal.
Em 1581, após Portugal ter resolvido sob a direção de D. João III a primeira tentativa de colonização da terra de Santa Cruz, alguns dos convocados participaram daquela augusta assembleia. Chegava ao Brasil com Martim Afonso de Souza e a sua companhia de 300 homens a tomar parte ativamente da fundação de São Vicente em Piratininga. Então, vou dar uma paradinha por aqui, que já está em 15 minutos, e depois eu gravo outro vídeo com a continuação desse capítulo, ok? Então, até mais tarde.